Com muita alegria, encontramos-nos e muito otimismo, novamente, diretamente no estúdio da TV Premier, ao vivo, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. E para nós, todos nós sabemos que terminou mais um mês. Iniciamos mais um mês. Terminou o mês da vocação, ou seja, do mês em que cada um é convidado a se estudar, especialmente os adolescentes, as crianças, jovens também, para ver qual é e o que desejam para o futuro, quais as qualidades, quais as aptidões. Isso foi no mês de setembro, porque nós sabemos vocação acertada, vida feliz. E agora começamos o mês da Palavra de Deus, o mês de setembro, o mês da Bíblia Sagrada, quando somos convidados a diariamente ler, meditar e nos esforçarmos para, com a graça de Deus, seguirmos a mensagem que vai nos orientando, vai nos levando sempre pelo caminho melhor, pelo caminho mais certo. Isso que é muito importante para que, sob o olhar e a proteção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, e então possamos seguir a palavra de Deus. Eu gostaria de colocar agora, ao menos diversos santos que nós celebramos no mês de agosto. Santos que são conhecidos da parte de tantas pessoas, e quem sabe muitos neste momento e muitas se lembram desses santos. Por exemplo, todos eles foram celebrados pela Igreja Católica, pelo mundo, pelo Brasil e também aqui na Grande Florianópolis, nas igrejas católicas. Santo Afonso Maria de Ligório, São Pedro Julião Eimart, um grande devoto da Sagrada Eucaristia, São João Maria Batista Vianney, o patrono, padroeiro de todos os padres do mundo. São mais ou menos 480 mil presbíteros, padres. Ele, assim também conhecido como o cura d'Ars, ficou durante 42 anos numa pequena comunidade perto de Paris, lutando, trabalhando, lá se santificou e lá também santificou a tantas pessoas que voltaram para o caminho do bem. E também São Domingos, Santa Teresa Benedita da Cruz, o nome dela era Edith Stein. Ela era judia e nem sempre é fácil uma pessoa judia se converter, passar para a Igreja Católica, mas ela, uma menina simpática, inteligente, muito bonita, segundo os geógrafos dela, e ela foi presa na Segunda Guerra Mundial, foi levada para o campo de concentração, Auschwitz, e lá ela foi martirizada, e lá no campo de concentração. Ainda São Lourenço, que é um mártir, que é o padroeiro dos diáconos permanentes, também Santa Clara de Assis, Santa Irmã Dulce dos Pobres, esta santa realmente brasileira. São Maximiliano Maria Kolbe, que também foi preso, foi levado ao campo de concentração, Auschwitz, e lá ele doou a sua própria vida
em lugar de um outro pai de família que deveria morrer, deveria ser martirizado, aquele outro pai. Então, este padre Maximiliano, ele se ofereceu, e também de Nossa Senhora elevada aos céus em corpo e alma. Ainda Santo Estevão, rei da Hungria, São João Eudes, São Samuel, São Pio X, o Papa da Eucaristia, especialmente, que autorizou que a primeira comunhão para as crianças, depois de uma catequese, de uma orientação, poderia até com 6, 7, 5 anos dar a primeira Eucaristia. Ainda Nossa Senhora Rainha, que celebramos no dia 22 de agosto. Ainda Santa Rosa de Lima, a primeira santa da América Latina, bem como a padroeira da América Latina. E ainda São Bartolomeu Apóstolo, São Luís, rei da França, e São Zaqueu. Igualmente, São José de Calazans, ainda Santa Mônica, que celebramos na semana passada, e o seu filho, Santo Agostinho, antes um grande pecador, depois um grande evangelizador e bispo lá na África, da cidade de Hipona, um grande santo, foi batizado lá em Milão, depois de ser catequizado pelo bispo Santo Ambrósio de Milão. Ele, com 33 anos, foi batizado, recebeu a graça santificante. E ainda Santa Sabina, São João Batista, que é primo de Cristo Jesus, que foi o grande precursor também de Cristo Jesus, mártir. E ainda São Raimundo Nonato. Então, iniciamos, por assim dizer, hoje o dia da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o único livro inspirado por Deus e que veio perpassando pelos séculos e continua sempre atual. Pois a Bíblia é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino. Os que fazem alguma peregrinação, seja lá em Aparecida, seja mesmo aqui para Angelina, seja para a Santa Paulina, procuram sempre levar um cajado, um bastão, ainda muito mais em São Tiago de Compostela. Então, é o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a Bíblia também é a espada do soldado, e especialmente é o rumo do cristão. A pessoa que lê a palavra de Deus, de modo geral, procura lutar, se esforçar para ir seguindo a mensagem que Cristo vai apresentando para ele. Procuremos cada um de nós, especialmente, mesmo você criança, ou você pessoa idosa. Mas Padre Pedro, mas eu não sei ler quase nada. Peça a um neto ou uma neta para ler um trechinho da palavra de Deus. Se não for possível todos os dias, ao menos de 2 em 2 dias, ler, meditar e procurar igualmente seguir esta mensagem de Cristo Jesus. Seja seguir a luz que Jesus coloca naquele momento em nossa vida, então sim, a nossa vida, por certo, terá um sentido maior e melhor, e viveremos mais seguros, mais bem felizes, e vamos nos realizando cada dia mais em nossa vida. Há muitas pessoas que se queixam: Padre Pedro, a minha vida não tem sentido. É claro, se você não procura seguir para o verdadeiro caminho para o qual Deus criou cada um de nós, então é claro que a nossa vida fica vazia,
o nosso interior fica angustiado. É como a terra ressequida, que está como que esperando a água maravilhosa, uma chuva. Assim também o nosso espírito quer sempre estar voltado para o absoluto, para o infinito, para o transcendente. E enquanto que nós não estivermos abertos e voltados para o infinito, então é claro que a nossa vida terá pouco sentido, será uma vida árida, uma vida seca, uma vida, por assim dizer, sem sentido. Então acontece aquilo que nós lemos, por exemplo, em São Tiago, capítulo 4, versículo 8. O que é que nós lemos lá? Veja só, e já li mais do que uma vez aqui, mas eu gosto. O que é que nos diz Cristo Jesus, o Filho de Deus? Veja bem, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Se a gente procurar viver em sintonia, assim como um verdadeiro amigo, assim como um noivo, uma noiva, um namorado, o esposo, a esposa, gosta de estar na presença ou em intimidade com o seu namorado, com o seu amigo, assim também, muito mais, o nosso espírito, nossa alma, procurará sempre estar em sintonia com aquele que nos criou, de onde nós proviemos, e um dia mais, um dia menos, nós partiremos igualmente para este mesmo Deus que nos criou a cada um de nós. E assim procederam os santos. E todos os dias, no meu programa de rádio, todo de manhã, pela Rádio Guarujá, 6h30, todos os dias eu coloco ao menos diversos santos que são celebrados naquele dia. Como aqui também eu coloco sempre nas terças e quintas-feiras. E nas quintas-feiras ainda coloco também os santos de domingo. Então hoje celebramos São Josué, São Vitório, São Terenciano, Santa Ana, aquela profetisa que quando levaram Jesus para apresentá-lo e receber a bênção do velho sacerdote Simeão no templo de Jerusalém, nós lemos na Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 36, pode abrir a sua Bíblia e você encontrará lá Lucas capítulo 1, versículo 36, onde estava também essa profetisa de nome Ana. E quando o velho sacerdote Simeão tomou Jesus nos seus braços, e ele também disse para Maria Santíssima, para a mãe de Cristo Jesus, que ela iria passar por muita dor, por muito sofrimento. E ele usou a expressão, e uma espada de dor irá transpassar a tua alma. E por isso, as imagens das igrejas, as imagens de Nossa Senhora, muitas delas, nem todas, muitas delas têm cravado no seu peito um punhal. Punhal, o símbolo da dor pela qual Nossa Senhora passou. E por isso Nossa Senhora das Dores, junto com seu filho, ela que recebeu o seu filho quando desceram Cristo Jesus, Nicodemos, José de Arimateia e mais outras pessoas, que São João evangelista, quando desceram Jesus Cristo da cruz, colocaram-nos no colo da mãe, Cristo Jesus. Quanta dor que esta mãe não sentiu. Então, aqui celebramos também Santa Ana, a profetisa, ainda também Constâncio, e bem como os mártires, Arthur e Tergamino e Patrício, que são os mártires. Então, que cada um de nós procuremos também lutar, nos esforçar para
vivermos cada vez mais como é da vontade de Deus. E também nós hoje celebramos o aniversário também do grande jornalista daqui de Florianópolis, mas que tem uma repercussão maravilhosa. Se eu não me engano, já são 53 livros. Ainda na semana passada tive a ocasião de dialogar com ele. E o Moacir Pereira, que eu conheço já há uns 50 anos mais ou menos, ele completa hoje mais um ano de vida. Então, nossos cumprimentos e que Deus continue a protegê-lo, o Espírito Santo a iluminá-lo. Hoje também é o Dia Mundial pelo cuidado da criação. O Papa pede que nós celebremos, que nós rezemos também. Então, oração pelo cuidado da criação. O que quer dizer essa criação? É toda a natureza, um cuidado que nós devemos ter para com a natureza, para com a água, para com o mar, para com os animais, para com as plantas, as flores, com a terra. E também nós termos o cuidado com os seres humanos. Primeiramente, nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, e nós, em cuidando da vida e da nossa saúde, especialmente nessa pandemia, procurando permanecer no nosso lar e usando ao sair a máscara, claro que nós estamos nos protegendo, mas também protegendo a todos os nossos semelhantes. É esta a vontade de Deus. Então procuremos também rezar pelo cuidado da criação que nós devemos ter, para com as plantas, para com os animais, e muito mais também com os seres humanos. E também hoje inicia a Semana da Pátria. Neste ano não haverá desfiles no Brasil devido a essa pandemia, por causa do aglomeramento. E devemos manter essa distância social. Ainda também, hoje é o dia do profissional de educação física e também dia... Então, devemos procurar nossos cumprimentos também em favor destas pessoas profissionais da educação física, que cada um de nós procuremos cada vez mais preservarmos-nos na nossa vida também desta pandemia, mas mais especialmente procuremos agora, no mês de setembro, ler e meditar e seguir a palavra de Deus. E invoquemos as luzes do Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ilumine a cada um de nós, ilumine a nossa mente, mas também nos dê essa coragem, essa força de vontade para seguirmos pela mensagem do bem, da mensagem da verdade, e vamos então rezar neste momento, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo sobre todos e cada um de nós neste momento. E procure você também, prezada e prezado telespectador e telespectador, durante este mês, especialmente, ter uma maior devoção ao Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que você possa, ao ler a palavra de Deus, e especialmente também ter a força de vontade, ter um coração voltado para Cristo Jesus, que tanto bem a cada passo realiza na nossa vida. E, ó vinde Espírito Criador, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador, do eterno Pai excelso dom, sois fonte viva,
fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons. Quais são os 7 dons do Divino Espírito Santo? O dom do entendimento, da ciência, da sabedoria, do conselho, da fortaleza, da piedade e do temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é aquele amor que nós devemos ter para com Deus, para não ofendê-lo com os nossos pecados, ofendendo os nossos semelhantes. Lembremos-nos daquilo que diz Cristo: tudo que nós fizermos de bem para os nossos semelhantes é como se o fizéssemos para Ele, mas também se nós prejudicamos nossos semelhantes, estamos como que prejudicando o Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai, o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai. A vossa força concedei. Ao inimigo repeli, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus. Fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor Jesus que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Então, procuremos, sempre que possível, rezarmos esta oração ou uma outra oração, invocando as luzes do Divino Espírito Santo sobre cada um de nós. E, sem dúvida nenhuma, nós veremos quanto é importante conhecermos e seguirmos a Palavra de Deus. Como a Palavra de Deus vem ao nosso encontro. Quem, por exemplo, seguiu as leituras do domingo que passou, seja, por exemplo, da segunda leitura de São Paulo, de São Paulo, apóstolo aos Romanos, e seja especialmente o Evangelho de São Mateus, onde no capítulo 16, versículos 21 a 27, onde especialmente no capítulo 16, versículo 26, o que é que nós lemos lá? Onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos diz, veja bem, versículo 26, que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua própria alma? O que dará um homem em troca de sua vida eterna, de sua alma? Infelizmente, há tantas pessoas que procuram se enriquecer demais, se esquecendo do findar de sua existência. E nesta pandemia, quantas pessoas que não esperavam de partir assim tão rapidamente dessa vida para a eternidade. E quantos que nós sabemos, pessoas até artistas, até autoridades, até deputados e tal. Aliás, por falar em deputados, eu não sei, ontem de manhã eu falei com certa veemência no meu programa de rádio contra esses corruptos, esses ladrões, muitos deputados, muitos secretários de saúde, até governadores, pessoas que deveriam ter uma responsabilidade
para conduzir bem o nosso povo brasileiro, que deveriam colaborar, já ganham tanto dinheiro em comparação dos outros, das outras pessoas, de funcionários, ou de operários, ou de tantas outras pessoas, e, no entanto, segundo a mídia, segundo a TV, segundo os jornais, segundo as rádios, locutores, soubemos que uns 40% do dinheiro que deveria ser empregado para os respiradores, para evitar que as pessoas partissem desta vida para a eternidade, pois nós sabemos que se a pessoa não consegue respirar, é claro que com o tempo, depois de 3, 4, 5 minutos ou 2 minutos, debaixo da água em qualquer lugar, então parte desta vida para a eternidade. E quantos, por causa exatamente da falta de respiradores, e segundo os locutores, falaram claramente que 40% mais ou menos do dinheiro foi desviado por diversos, não tantos. Nós devemos respeitar, e agora estamos aí nas eleições, devemos cuidar em quem votar, no dia 11 e no dia 29 de novembro, porque é uma verdadeira roubalheira dessa parte de tantos corruptos que nós devemos procurar evitar de elegê-los futuramente. Então, desculpe, mas é porque quem ama a pátria não aceita esses corruptos, e agora pessoas que deviam dar um bom exemplo, agindo em nossos cumprimentos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que procura investigar e prender esses corruptos. E terminando, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da Trindade Santa, a bênção da saúde, a bênção de Nossa Senhora e a bênção também da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 14h30 até as 15 horas, e tome agora com muita fé esta água.